estamos agora no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, ou o segundo livro que leva o nome de Samuel. É um relato que não é bom, é negativo, mas ele se torna positivo, porque a gente tem que aprender com as coisas que acontecem, as coisas negativas que acontecem também na Bíblia. A Bíblia sempre vai dar o melhor e o pior das pessoas. Eu tenho dito isso várias vezes e repito agora. Sempre dá o melhor e o pior das pessoas. Tivemos um Davi guerreiro, um Davi perseguido, um Davi que soube esperar, um Davi que não se alegrou com a morte do rei, nem fez festa, porque ele tinha consciência de que o rei era ungido do Senhor. E ele tinha que ensinar o povo a agir dessa maneira, de não criticar, não é? De buscar sempre o lado positivo, e Davi tinha essa faceta. Agora, era decorrido já muitos anos, né? Eram decorridos muitos anos, e que Davi estava como rei, e o seu envolvimento com as guerras, e era aqui um período em que os países, né, os reinos saíam para a guerra. Verso 1 diz assim: decorrido um ano, agora Davi, era o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos, e com ele, que destruíram os filhos de Amon, não é sempre a guerra aqui com os amonitas, né? E sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Davi não saiu para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. E depois de uma tarde, ali talvez depois do almoço, depois daquele momento do sono, né? Depois da tarde, do almoço, então Davi acorda e decide dar uma volta pelo terraço da casa real. Só vou relembrar uma coisinha aqui, que Deus disse através do profeta Samuel, antes de Saul, o rei que antecedeu Davi, assumir o trono. Ele disse assim: vocês querem um rei? Eu sou o rei de vocês, vocês não precisam de nenhum rei. Eu sou o rei de vocês. Não, nós queremos um rei para sermos iguais às outras nações. Você deve se lembrar disso. Senão, só para dar uma recordada. Bom, vocês querem? Não, queremos um rei. Este rei vai colocar seus filhos para trabalhar no palácio. Esse rei, se ele se desviar dos meus caminhos, todo o povo vai se desviar. Não, queremos um rei. Queremos um rei. O rei tinha uma palavra que não voltava atrás, né? Um pedido de um rei era fundamental. O pedido de um rei era fundamental. Ninguém negava o pedido de um rei. Era uma ordem. Agora você vai lá e corre para dar essa mensagem. Ele ia lá e corria e dava a mensagem no lugar mais perigoso. A vida estava em risco, não é? A morte era quase certa, mas o rei mandou, ponto. Nós não vamos discutir, ordem dada, ordem cumprida, né? Em relação ao rei. E o rei sai para dar uma volta. E foi um momento aqui, um lapso terrível na vida de Davi, porque ele desejou o que não era seu. Em capítulos passados nós vimos que ele ia numa guerra, tinha os despojos, ganhava presentes de reis, de um filho de rei, não é? Jorão, que apareceu ali com ouro, com prata, com bronze, era muita coisa, e ele dedicava isso ao Senhor. Dedicava ao Senhor. Isso não é meu, é do Senhor. Então, se o rei se arvora a querer uma coisa que não é sua, ele está cometendo um grave delito. E exatamente foi o que aconteceu. Essa é uma história triste, mas tem uma repercussão positiva também. Davi, olhando ali no terraço, viu uma mulher, verso 2, que estava tomando banho. E ela era muito formosa. Então, ela era muito formosa, já indicava que Davi estava vendo esta mulher nua, tomando banho. A janela aberta. Bom, talvez a gente use a janela aberta porque ninguém está vendo de baixo, né? Mas não pense que alguém está vendo de cima, né? E Davi estava vendo de cima. Ele começou a ficar interessado. Olha, quem que é essa mulher? Esta mulher, na minha versão, diz Batseba, ou Betseba, vamos chamá-la de Batseba para acompanhar aqui a minha Bíblia, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu, ela é casada. Então enviou Davi mensageiros e a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. Bom, informação, ela é casada. É filha de Urias. De alguma forma, Davi conhecia quem era Urias.
Urias era alguém que estava batalhando por ele. Estava lutando com os outros soldados lá em Rabá, no cerco de Rabá, que Joabe estava fazendo ali. Bom, se ele era casada, ponto final, acabou, era casada. Mas Davi deu vazão para os seus olhos, para a sua vontade pessoal. E depois eu vou deixar aqui um esqueminha muito interessante do que aconteceu aqui. E Davi a chamou. Não foi para conversar, foi para uma coisa só. Davi teve um desejo profundo de possuí-la, de ter um relacionamento sexual com ela. Só isso. Aqui um erro muito grande. O que não é meu, não é meu. O que é dos outros, é dos outros. E Davi não soube, neste momento da sua vida, enxergar que o que não lhe pertencia, ele não deveria tomar. Foi muito grave isso. Bom, ela se banhou, se purificou ali e foi para sua casa. Olha a notícia. Depois de algum tempo, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. E agora? Davi bolou um plano. Plano A. Vou chamar Urias rapidamente. Ele vai vir para cá. Já está há meses, sei lá quanto tempo longe de casa. Vai querer ter intimidades com a sua esposa. Pronto, nasce a criança, ninguém fica sabendo. Plano A vai ser um êxito. Chamou a Davi, Davi veio. Urias veio. Quando ele chegou, deu as informações da guerra, que era um pretexto só, e disse, agora vai lavar os seus pés e vá para casa, né? Eu não sei se ele tomou banho do corpo inteiro, né? Mas vai lavar os seus pés e vá para casa. E ele não foi para casa. Ele dormiu junto com os servos de Davi. Não foi para casa, não desceu para casa. Então não deu certo. Ele chamou a Urias e disse, você não foi para casa? Como é que você não foi para casa depois de tanto tempo? Bom, é que a arca está lá. Judá está em tenda, Judá e Israel estão em tendas. Joabe, meu senhor, e meus servos, e os seus servos, né? Verso 11 que eu estou lendo. E os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como é que eu vou entrar na minha casa? Eles estão lá lutando. Em homenagem, em honra a eles, eu vou ficar aqui. Eu não vou ter o que eles não têm. Então não tive intimidades com a minha esposa. Plano B. Ele deu uma festa, comida, embebedou a Urias e disse, vai para casa. Ele está bêbado, a mulher poderia dizer, não, você veio aqui, nós tivemos intimidades e agora eu estou grávida. Plano B não funcionou, porque ele não foi se deitar na sua cama. Ele se deitou com os servos do Senhor, verso 13. Não desceu à sua casa. Plano B falhou. Plano C. Urias, vem cá, eu tenho uma carta para você mandar para Joabe. Ok? Pode ir embora. E a carta era a sua própria sentença de morte. Davi dizia assim, Joabe, coloque o rapaz na frente da batalha e se afastem para que ele possa morrer. Ordem dada, né? Missão cumprida, né? E isso aconteceu. Foram à batalha. Quando no fervo da batalha eles se aproximaram, e aqui vem contando direitinho, mas eles se aproximaram das muralhas onde estavam os flecheiros e uma enxurrada de flechas foram atiradas. O exército deu um passo para trás e deixou Urias sozinho e ele morreu. Foi um erro de estratégia. Joabe teve que comprometer talvez a vida de outras pessoas, aqui não disse outros morreram, mas para resolver um assunto do rei. Plano A não funcionou, plano B não funcionou, plano C tem que funcionar e funcionou. Aí Joabe manda alguém dando as notícias que ele havia morrido. A palavra de Davi foi o seguinte, bom, a guerra é assim mesmo, né? Um dia uns morrem, outros morrem. Isso é um problema da guerra. Há efeitos colaterais e tudo mais. Fazer o quê? Morreu Urias. A esposa foi avisada. Passado o tempo de luto, o que fez Davi? Trouxe-a para casa, se casou com ela. Ela estava grávida, e aí ninguém contou as luas para o nascimento, e a criança nasce. Ou se contaram, ficou uma dúvida, é prematuro. E a criança nasce.
E ela nasce numa circunstância bastante ruim, né? Vamos parar por aqui a história e vamos tirar algumas lições. A lição mais importante, talvez aqui, é que nunca se desligue de Deus. Por um momento que você se desliga de Deus, você que é carnal, como eu, vamos viver carnalmente. E nós devemos viver em espírito. A tentação em si não é pecado. Davi poderia ter olhado pela janela e visto a mulher. Bom, eu vi. Então, há um esqueminha bem interessante que diz mais ou menos assim: quando o pecado lhe chama a atenção, você não está pecando. É uma tentação. Você está olhando lá, vamos usar o exemplo de Davi, olhou, viu a janela, opa, ok, a mulher nua, isso não é para mim, eu tenho já a minha família. Bom, a segunda coisa que você faz é considerar diante de algo que lhe chama atenção. Chama atenção, você considera. Não, isso não é para mim, ou tá bom aqui o negócio, eu vou continuar olhando, né? Ou que coisa, né? Puxa, isso está me excitando. No caso de Davi. Até aqui, você está considerando, vou, não vou, peço, não peço, chamo, não chamo. Então, até aqui você ainda não está vivendo o momento do pecado, você está considerando. Que essa consideração não seja longa, né? O terceiro momento é quando você decide, aí o pecado incide. Ele olhou, uau, não, mas eu sou o rei, ela deve ser casada, eu também sou casado. Mas aí você decide, Davi decidiu, chamem a mulher. Pronto. Enquanto ele tomou essa decisão, começa o pecado. Aí vem o planejamento. Como é que vai ser o negócio? Ela vai vir aqui, eu vou estar sentado aqui, ela vai entrar no quarto, ou vai entrar na sala real, vou pedir para ela vir até o quarto, vou conversar assim, vou falar desse jeito, é o planejamento. E depois, o quinto item é a ação. É quando você vai para as vias de fato. Atenção, consideração, ainda o pecado não começou. Decisão, o pecado já começou. Se Davi se arrependesse aqui na decisão, eu vou chamá-la. E de repente ele diz, não, está errado, volta para trás. Ele tomou uma decisão errada, se arrependeu e não tem nenhuma consequência. Aí você tem o planejamento. Quando você já está planejando, o caminho já ficou meio longo. E depois você tem a ação. Você pode se arrepender tanto na decisão como na ação. Na decisão não tem consequências, porque você não chegou às vias de fato. Mas na ação tem consequências. E é isso que nós vamos ver aqui na vida de Davi. Ele passou, ele vai se arrepender, né? Já estou dando aqui um spoilerzinho, mas ele vai se arrepender, mas tem um custo. Todo pecado na decisão é perdoado quando confessado e não tem consequências. Vai ter consequências aqui na mente, você já deu um passo meio adiantado, mas não tem consequências. O pecado depois da ação tem consequências. Deus perdoa se você se arrepende, claro, mas tem consequências. E foi exatamente o que aconteceu. É bastante importante você pensar que neste mundo estamos cheios de coisas que nos chamam a atenção. Um filme, uma revista, um conto, uma pessoa, uma amizade. Nós estamos cheios de possibilidades de cairmos neste erro, inclusive parecido com o de Davi. Mas nós temos que ter a consciência de que Deus pode nos ajudar e nos livrar de todas essas coisas. Na atenção, cuidado. Na consideração, na decisão, tome a decisão para não seguir em frente. Queria orar com você nesse momento, pedindo a bênção de Deus para a sua vida e suas decisões. Pai querido, estamos agora querendo te agradecer por alguma coisa, honrar o teu nome, louvar o teu nome. Então os nossos amigos farão isso agora. Também queremos te pedir, Senhor, pedir para que nos ajude a vencermos uma tentação. Pode ser que alguém que está nos ouvindo esteja vivendo este momento parecido com o de Davi, que possa retroceder, Pai, que as consequências elas são muito danosas. Abençoa, Senhor, a cada um diante das suas necessidades mais profundas, que o Senhor possa nos dar a vitória
diante do mal, diante da tentação, diante do pecado. Que através do sangue de Cristo consigamos viver na plenitude daquilo que o Senhor deseja, que é a vida de Cristo em nós. E é em nome dele que te agradecemos. Amém.